Que a graça de Deus ela possa iluminar nossos corações nessa manhã sabática. O Espírito Santo de Deus ele possa atingir nossos corações e possamos sentir o desejo e a vontade de estar mais próximo dele. Viemos nesse lugar com um único propósito, o propósito único de adorar e glorificar o nome do Senhor. Por que tudo isso? Porque a Bíblia diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esse é o desejo de Deus, que o seu povo nesses últimos dias possa estar mais semelhante a Ele e que possamos, como seus filhos, nos tornar filhos de Deus, para que nesses últimos dias possamos receber a mensagem de Deus, para recebermos a chuva serôdia, a qual nós tanto almejamos, para levar a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo a todo mundo. O povo de Deus foi chamado para uma obra especial, uma obra que será levada nesses últimos dias. Mateus capítulo 24, verso 18 diz que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. E aí viria o fim. E por isso, irmãos, nós não temos qualquer tipo de evangelho. Nós proclamamos o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. O evangelho que foi dado a essa igreja em 1844. O evangelho diferenciado de todas as outras denominações. Deus confiou a essa igreja uma mensagem diferente para esses últimos dias. Uma mensagem de amor e de esperança. E por isso nós precisamos estar como povo de Deus, alinhado com essa mensagem nesses últimos dias. Nós temos hoje a verdade e precisamos viver a verdade por completo em nossa vida. Nós estávamos conversando com o irmão ali atrás. Nós somos sacerdócio real, povo e nação santa do Senhor. E precisamos honrar esse nome nesses últimos dias. Nós iremos falar hoje, como é o sábado missionário, nós iremos falar sobre o ministério de Cristo. Ministrar como Jesus. Nós precisamos entender de fato o ministério de Cristo, como Ele ministrou na sua vinda aqui na terra. E da mesma forma que Ele ministrou, nós precisamos tomar o exemplo para que nesses últimos dias possamos levar o evangelho verdadeiro. Aqui Jesus não apenas pregava o reino dos céus, mas Ele sentava-se com as pessoas e ouvia-as e tratava com bondade. Obrigado, irmão. E procurou santificar tanto a necessidade temporária como as eternas. Satisfazer necessidades temporais como eternas. E as formas como Ele ministrava a outros, achamos o exemplo que devemos imitá-lo. Jesus, Ele foi a luz do mundo. Também Ele tratava as pessoas de maneiras gentil. Também atendia a necessidade das pessoas. E as coisas mais importantes. O que importa a Jesus? O que importava a Jesus? Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria que todos os irmãos fizessem juntos, nós iremos fazer uma oração. Para que Deus Ele possa habitar em nós. Querido Senhor que está nos céus, aqui está o teu instrumento de barro.
E que tu possa quebrar nessa manhã e o teu nome possa ser exaltado, Senhor. Que nesse momento não o homem Eduardo possa falar, mas que todas as palavras que sejam faladas sejam para a glória do teu nome. E que possamos ter a certeza de que ouvimos a tua voz através da tua palavra. Fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele não só apenas ele pregava o Evangelho, mas ele se deleitava em ouvir as pessoas. Hoje nós percebemos o meio que tem crescido muito ao nosso redor é o meio da psicologia, sim ou não? Antes não era muito falado, mas hoje você percebe que muitas pessoas hoje precisam de um psicólogo. E se você analisar bem, nós analisarmos bem, Jesus foi um dos maiores psicólogos que houve no mundo na época que ele viveu. Jesus apenas não falava do Evangelho, mas Jesus ouvia a necessidade das pessoas. O Evangelho eterno, ele é trabalhado dessa mesma forma. É essa forma que trabalha o Evangelho eterno. Nós temos hoje uma mensagem de amor e esperança, e que precisa ser levada a outras pessoas. E as pessoas, elas precisam se sentir valorizadas e importantes. E Jesus fez tudo isso. Na época de Jesus, ele deu um olhar especial aos aleijados, aos cegos, aos endemoniados, às pessoas que eram excluídas totalmente pela sociedade. Pessoas que eram discriminadas. Os cegos, eles eram discriminados. Até a visão dos discípulos era uma visão errônea em relação às pessoas deficientes que existiam na época. Olha o que os discípulos perguntaram: Senhor, quem nasceu cego? Ele ou seus pais para que ele nascesse? Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Olha a visão que eles tinham. Porque foi implantada na mente daqueles homens que aquelas pessoas, elas sofriam por quê? Porque ou ele ou seus pais. Jesus, de uma maneira bem tranquila e bem sensata, olha para o discípulo e diz: olha, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas tudo isso aconteceu para a glória de Deus. E isso fez com que o Evangelho de Cristo ele fosse diferenciado do Evangelho que era pregado naquela época. Naquela época existia igreja, sim ou não? Naquela época existia igreja, sim ou não? Existia. Mas o que as pessoas eram atraídas a Cristo e não era tão atraída às igrejas daquela época? Sabe, irmãos, a vida de Jesus foi o verdadeiro Evangelho. Jesus não precisou de métodos para que as pessoas pudessem ser atraídas. Jesus não precisou mudar o Evangelho para que as pessoas pudessem ser atraídas. E hoje nós percebemos, irmãos, o mundanismo entrando dentro das nossas igrejas. Nós queremos atrair as pessoas pelas coisas e não pelo testemunho. Jesus, ele tinha ali a preocupação, ele era a luz do mundo. Em João 8:12, ele diz assim: e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz, e quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Amém? Amém. Todo seguidor de Cristo, todos os servos de Deus, eles
eles andam na luz assim como Ele está na luz. Cristo foi muito claro. Ele é a luz do mundo. E o nosso maior exemplo quem é? É Cristo. E por isso nós precisamos imitar Cristo nesses últimos dias. Eventos finais diz o quê? Quando o povo de Deus refletir o seu caráter, Cristo virá e reclamará como os seus. Nós precisamos nos assemelhar a Cristo, assim como os apóstolos se assemelharam a Cristo. As pessoas precisam ver, não o homem Eduardo, mas Cristo em nossa vida. Como Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas esses feitos, eles só podem ser feitos por intermédio de Cristo. João capítulo 15 diz, sem mim nada podeis fazer. E hoje, irmãos, nós precisamos entender que precisamos ser luz para o mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser diferentes, como a Bíblia diz, loucura para os judeus e escândalo para os gentios. A nossa vida, e eu sempre costumo dizer, a igreja adventista do sétimo dia, ela não é uma igreja evangélica, ela é uma igreja cristã. Ela é diferente, ela é profética, ela precisa ser uma igreja diferente das outras igrejas. Nós não precisamos de métodos mundanos para atrair as pessoas. O que acontece hoje dentro dos nossos evangelismos? Qual é a forma de atrairmos as pessoas dentro do evangelismo hoje? O que nós fazemos hoje? Nós oferecemos brindes, fogão, geladeira, liquidificador, para atrair as pessoas. O que era essencial, o que deveria atrair as pessoas, era unicamente a palavra de Deus. Talvez você diga, irmão, mas você é contra isso? Os brindes? Não. Mas da forma que hoje nós fazemos. Os evangelismos que eu faço, eu não sei até quando eu irei fazer. Mas a maioria dos evangelismos que eu faço, eu vou lá na associação, pego os livros, revista, e nos evangelismos nós oferecemos literatura para crescimento espiritual. Sabe por que queremos muitas vezes dar esse tipo de brinde? Porque nós não queremos fazer mais o trabalho missionário da igreja. Visitar em casa. Como a igreja de Atos capítulo 2, a igreja dos apóstolos. Ela crescia, por quê? Porque eles iam de casa compartilhando a mensagem. A Bíblia diz que ia crescendo o número das pessoas que iam sendo salvas. E hoje nós, quando convidamos, dizemos assim, olha, venha, porque vamos para uma programação da igreja, vai ter brinde e lanche. Não é assim que nós convidamos hoje? Sim ou não? Sim. Estou falando alguma coisa errada? Nós queremos atrair as pessoas, irmãos, pela barriga e pelos prazeres. E Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Jesus veio a este mundo para iluminar a escuridão do pecado, oferecendo a luz da salvação. João 1, 4 e 5 e 3, 19 a 21. Ele diz assim, eu vim ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Jesus veio ao mundo, irmãos, para ser diferente, para iluminar a escuridão. E nós estamos aqui para sermos diferentes do mundo que nós vivemos. Nós estamos aqui para levar o caráter de Cristo a outras pessoas. Não só apenas por palavras, mas principalmente por ações. Nós vivemos, irmãos, o pior momento da história deste mundo. E até mesmo o período da igreja de Laodiceia é o pior momento. É a única igreja que não tem elogio nenhum. A nossa condição, como ele diz, tu és pobre sim, miserável sim, cega e nua. Mas ele diz assim, eu aconselho-te que compre de mim o quê? Ouro, colírio, verdes. Nós precisamos entender, irmãos, que não somos cidadãos desse mundo. Que a nossa missão, ela é unicamente para levar o amor de Cristo a outras pessoas. Amém? Para isso, ele se misturou com a humanidade e passou a fazer o bem e curar a todos. Aí entramos aqui na forma como Cristo ministrava o Evangelho. E é a mesma forma hoje, irmãos. Cristo ia às cidades curando os enfermos, atendendo a necessidade das pessoas, física, mental e espiritual. Cristo conhecia a humanidade. Cristo se misturou com a humanidade. E por isso a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, tentado em todas as coisas, mas não pecou. E por isso Cristo entende a cada um de nós. Na lição, os irmãos comentaram, o amor é um sentimento ou uma decisão? Eu vou além. O amor é uma pessoa. O amor é Cristo. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é. Jesus se compadecia. Ele mesmo nos convida a imitar o seu exemplo de duas maneiras. Quais são elas? Está passando. A primeira maneira, ele nos convida a ser sal da terra. E diz aqui, o sal deve ser misturado com alimentos para ser eficaz e melhorar o seu sabor. Devemos estar no mundo para permeá-lo com o Evangelho. Irmãos, eu não sei se vocês, com certeza as mulheres já fizeram isso. Fizeram quando fazem uma comida e não botam sal. O que acontece? Parece que os outros temperos ali somem, não é isso? Parece que não tem sentido uma comida porque é uma comida ruim. Mas quando você bota o sal, o que aparece? O sabor. Os outros ingredientes começam a quê? A mesma coisa é o cristão. O cristão, nós precisamos ser o sal dessa terra, que não tem mais sabor. Nós precisamos fazer a diferença nesses últimos dias. Nós precisamos ser diferentes do mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ser pessoas que possam proclamar o nome do Senhor. Quando Ele diz, vocês são povo exclusivo
nação santa, sacerdócio real. Nós somos exclusivos, irmãos. Porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, Isaías 41:9 diz assim: Tu atingirei das extremidades da terra. E quem disse: Tu és o meu servo, e eu não te rejeitarei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com minha destra. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser semelhante a Deus. E quando eu olho para a Bíblia, e quando eu pego Mateus capítulo 24, verso 8, e que quando diz assim: E sereis odiados por todas as nações por causa do meu, aquilo ali parece que algo, muitas vezes para nós parece que não vai acontecer. Mas isso está prestes a acontecer. O povo de Deus, irmãos, durante o conflito diz que quando o povo de Deus se levantar e levantar a tocha da salvação, a tocha da verdade, as fogueiras da aquisição serão acesas novamente. Nós estamos preparados para a perseguição, irmãos. Nós estamos nos preparando para o tempo do fim. O importante não é saber as datas, o que irá acontecer. O importante é estarmos preparados para esses dias. E Cristo nos chama, irmãos, para sermos desse mundo, o sal dessa terra. Também Ele nos dá outro exemplo, que devemos ser a luz desse mundo. E deve dizer assim: a luz deve penetrar na escuridão dos bairros, vilas, povoados, cidades, para iluminá-los com a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós devemos ir com todo mundo e pregar o Evangelho. Nós temos um desafio, irmão, nesses últimos dias. Nós temos o desafio de levar a mensagem de Deus para o mundo aí fora. Nós não podemos ficar de braços cruzados e esperar que as pessoas venham para a igreja. Nós, como atalaias, como filhos de Deus, como homens missionários de Deus, precisamos levar a mensagem ao mundo. Nós estamos muito acomodados. Eu fico triste quando nós fazemos o apontamento da escola sabatina e perguntamos assim: irmãos, quantos estudos tem? Um irmão levanta a mão. E às vezes, quando tem um irmão que levanta a mão, irmãos, o que nós estamos fazendo na igreja? Se não é para levar o Evangelho, o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Viemos aqui para ouvir o culto, assistir os cultos, as programações da igreja. É isso que é o Evangelho? Eu estou dentro da igreja há 10 anos, 30 anos, 20 anos, 2 anos, 4 anos. Eu não consegui nenhuma alma para Cristo. Está tudo errado da minha vida, irmão. Está tudo errado da minha vida. Deus está usando pessoas para fazer o quê? Discípulos. E o que é um discípulo? O que é um discípulo, irmãos? Um mensageiro. E essa mensagem, ela precisa o quê? Ser alcançada, irmãos. Nós temos 3 igrejas hoje. A igreja de sábado, a igreja de domingo e a igreja de quarta-feira. Nós temos 3 igrejas. Os sabatistas, alguns vêm no domingo, geralmente algumas pessoas. Na quarta-feira, eu já fui em várias igrejas
que geralmente estão vazias. O que está acontecendo com o povo de Deus? Nós temos perdido o foco. A nossa prioridade não tem sido Cristo. A nossa prioridade muitas vezes tem sido as coisas desse mundo. Cristo nos chama para ser a luz desse mundo, no mundo de trevas. Para você invadir os lugares, ir nos povoados, ir nos presídios, ir nas periferias, ir nos hospitais. Eu entendi isso, irmãos, durante um mês, 2 meses. Eu entendi que eu estava na igreja pregando, fazendo trabalho missionário, visitando. Eu entendi durante 2 meses como eu estava perdido dentro da igreja. Aonde as pessoas hoje estão sedentas para ouvir a mensagem de Deus. Um amigo meu do trabalho, depois de alguns anos atrás, ele chegou para mim e disse, tinha acabado de chegar de férias, e aí eu conversando com ele, disse, deu um livro para ele, da igreja, já trabalhava mais uns 5 anos, e eu olhei para ele e disse assim, rapaz, eu queria te convidar para a igreja. Ele disse assim, claro, eu estava esperando esse convite há muito tempo, e eu já estava quase para me convidar. Se tu não me convidasse, eu ia te convidar. Eu fiquei olhando aquilo ali. Agora recentemente se batizou. Uma pessoa que aparentemente, para mim, seria quase impossível se batizar. Mas Deus tem trabalhado por meio dos seus filhos nesses últimos dias. E nós precisamos entender que estamos nesse mundo unicamente para salvar pessoas. Nós não estamos aqui na igreja simplesmente para sentar e ocupar lugares. Nós estamos aqui para levar a mensagem nos últimos dias. Não pense eu e você que vir para a igreja, participar dos programas da igreja, participar dos cultos da igreja, participar dos eventos da igreja, isso vai lhe garantir salvação, que não vai. Nós precisamos ser diferentes em tudo em nossas vidas. A maneira como Cristo agia, irmãos, é a mesma. Ele curava as pessoas. Tanto físico, olha o que ele vai dizer. Não é da vontade de Deus que nos seguiremos do mundo. Enquanto estamos no mundo, porém devemos santificar-nos para Deus. Não devemos conformar-nos com o mundo. Importa estarmos no mundo como uma influência corretiva, como o sal, que conserva o seu sabor. No meio de uma geração profana, impura e idólatra, devemos ser puros e santos, mostrando de que a graça de Cristo tem poder para restaurar o homem à semelhança divina. Devemos exercer sobre o mundo uma influência salvadora. Amém? Amém. Nós precisamos ser diferentes, santos. Nós precisamos ser pessoas diferentes nesse mundo de trevas. Só que nós estamos perdendo isso cada dia. Nós estamos nos assemelhando ao mundo. As nossas estratégias muitas vezes são mundanas. Quando eu olho João e Pedro entrando ali no templo, que aquele homem coxo ali estava na expectativa de receber uma moeda como receber de todos. Ele disse, não tenho nem prata e nem, mas o que eu tenho, eu te dou em quê? Em nome de Cristo, levanta-te e anda. As pessoas estão precisando hoje, não são de bens materiais, não é de lanche. As pessoas estão precisando de Cristo. As pessoas estão precisando hoje de Cristo. Você não vê no livro de Atos os apóstolos pregando a mensagem com brindes ou com qualquer coisa para atrair as pessoas,
mas a mensagem daqueles homens tinha o poder, porque o Espírito Santo estava sobre eles. E a Bíblia diz que 2.000, 3.000, 5.000 eram batizados. Porque nós fazemos hoje evangelismo e fazemos todas as estratégias. E às vezes batizamos 1, 2, 3 pessoas. E quando batizamos, às vezes nem fica na igreja. Porque ainda nós não estamos cheios do poder de Deus. A chuva cirúrgica, irmãos, ela já está sendo derramada sobre a vida daqueles que estão encaixados em 2 Crônicas 7,14, no povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar. E aí é a parte mais forte, se converter, eu virei e sararei a sua terra. Outras traduções, sararei as suas feridas. Ou nós nos humilhamos perante o Senhor, ou nós iremos perecer como um povo. Um tratamento gentil. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vós convém responder a cada um. As vossas palavras, irmãos, elas precisam ser palavras agradáveis, palavras de conforto. Nós precisamos levar a mensagem de Deus às outras pessoas, entendê-las. Devemos ter cuidado, irmãos, com as nossas palavras. Também em Mateus 8, 10, Marcos 12, 34, Jesus buscou o bem que estava nas pessoas, tornou-se bondade. Sabe, irmãos, o ministério de Cristo não foi um ministério de acusação. A maneira como Jesus conduziu o seu ministério foi uma maneira diferenciada que nós deveríamos usar hoje. Tem um livro que chama assim, tem um livro que é escrito na igreja que diz assim, como Jesus tratava as pessoas. Isso é importante nós lermos. Jesus, ele se colocava, se compadecia das pessoas. Jesus conhecia as pessoas com quem ele convivia. Jesus atendia a necessidade das pessoas. O que Jesus fazia? Ele curava as pessoas. A necessidade física, ele atendia. Sabe, irmãos, o mesmo método que ele usou naquela época, ele nos deu. Nós temos um método hoje que nós podemos evangelizar o mundo. Sabe, ela está dentro das 3 mensagens angélicas. Ela é considerada como o braço direito, que é a mensagem de reforma e saúde. Quando você ajuda as pessoas a curar as suas enfermidades, a tratar as suas feridas, a ter uma qualidade de vida, é mais fácil você pregar o Evangelho, sim ou não? Eles vão dizer, essa igreja é diferente, eles se alimentam diferente, eles têm mais saúde, eles praticam coisas que nós não praticamos. Isso desperta e causa confiança. Irmãos, quando nós ajudamos as pessoas, principalmente na área da saúde, quando nós ajudamos uma pessoa, dificilmente essa pessoa não parará para te ouvir. Se você ajudar aquela pessoa a ela curar de uma enfermidade através de alimentos puros, através de medicações naturais, aquela pessoa vai ser grata pelo resto da sua vida. E esses métodos, irmãos, foram dados à igreja, porque essa é a igreja de Deus nos últimos dias. Amém? Desta forma, os seus corações foram abertos para ouvir e aceitassem a palavra, as palavras de Cristo. Foi o que eu falei ainda agora. Jesus era tão compassivo que teve cuidado de não ferir desnecessariamente alguém que tinha acabado de andar, a entrar na fé, mesmo que atingisse
memórias básicas da fé, dos seus corações. Jesus tinha todo o cuidado, irmãos. Todo o cuidado do mundo para não ferir as pessoas recentes na fé. Jesus tinha amor. Precisamos, irmãos, nos unir. Nós precisamos fazer com que as pessoas elas se sintam importantes. E por isso é importante, irmãos, nós desenvolvermos o trabalho missionário da igreja. Faça você e eu, faça assim hoje. Eu não sei aqui, mas a maioria das igrejas, às vezes chega um irmão dentro da igreja, ele entra e sai e ninguém dá atenção. Talvez eu esteja falando com alguém que já chegou na igreja e já saiu e ninguém falou, ninguém percebeu nada. É ruim ou não é, irmãos? Sim ou não? Às vezes você chega num comércio, quer comprar uma coisa, às vezes você não quer que a pessoa fique, às vezes tem aquelas pessoas que ficam em cima de você já para comprar. Mas quer ver, se você precisa de um vendedor e você fica procurando, rapaz, mas essa loja aqui tão grande, não tem um vendedor, está procurando aqui, aquilo não incomoda? Você acha que uma pessoa que entra na igreja, que ela não é percebida, não incomoda também? Nós precisamos, irmãos, dar valor às pessoas, abraçar, acolher seus pecados. Jesus olha para nós e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus valorizava as pessoas. Jesus reconheceu a necessidade das pessoas e restaurou física, mental, emocional e espiritualmente. Ele resolveu seus problemas e convidou-as a buscar a vida eterna. Os seus pecados são perdoados, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Jesus valorizou tudo isso, irmãos. Jesus valorizou a fé das pessoas. Você se lembra do centurião? Quando ele foi até Jesus, ele disse: Senhor, eu vim pedir pelo meu servo, ele está enfermo e eu preciso que ele seja curado. Então, Senhor, vamos? Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Sou ali. Sei, se você disser aí que é para ser curado, ele vai ser curado. E Jesus olha diante de todas as pessoas de Israel e diz assim: nunca vi em Israel tamanha fé. Faço uma pergunta para você. Sabe, irmãos, hoje tem uma diferença muito grande entre nós e as outras igrejas. A diferença é, irmãos, que nós temos a verdade, mas vivemos essa verdade como se fosse mentira. E eles têm a mentira e vivem como se fosse a verdade. Porque a mensagem que nós temos hoje, primeiro, nós não vivemos. Estamos morrendo espiritualmente. Deixando de ser luz para ser uma influência negativa para outras pessoas. Nós precisamos fazer. Nós estamos na segunda fase da sacudidura, onde cada pessoa está sendo sacudida. Eu não tenho dúvida disso. O tempo do fim está próximo, mais do que nós imaginamos. Mas a preocupação é não de chegarmos ao tempo do fim, mas como estamos nos preparando para o tempo do fim. Nós precisamos, irmãos, nos compadecer da necessidade das pessoas.
Nós precisamos nos compadecer das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, irmãos, não preciso nem de bens materiais, nem de comida, mas às vezes preciso de um abraço. Preciso de um ombro amigo. Sabe, irmãos, eu valorizo hoje a amizade. Uma coisa, às vezes, é você chegar e dizer assim: olha, irmão fulano de tal está doente na sua casa. Irmão fulano de tal está passando por dificuldade. Uma coisa é você dizer assim, ligar e dizer assim: irmão, eu estou orando por você, isso é importante, sim ou não? É importante. Mas o mais importante, irmãos, é você estar do lado dessa pessoa e dizer assim: olha, eu estou contigo. Essa batalha não é só tua. Nós estamos juntos. Jesus fazia isso. Jesus se compadecia das pessoas. Às vezes, irmãos, tem irmãos dentro da nossa igreja que estão morrendo e nós não vamos visitar. Às vezes tem irmão dentro da nossa igreja passando fome, mas nós não sabemos, porque nós não visitamos. Às vezes tem irmão dentro da igreja que está passando por problemas na família, no casamento. Ninguém sabe, porque nós não visitamos. Sabe, irmãos, sabe por que nós não temos interesse? Porque muitas vezes nós estamos bem. E eu estando bem, para mim serve. Quando eu ia nos hospitais, quando eu ia às vezes à tarde, me programei, estou me programando novamente para fazer isso. E quando eu entrava nas salas, nos leitos dos hospitais, que eu olhava aquelas pessoas sem braço, com doenças, passando por dificuldades, sozinhas. E quando você fala de Deus, elas ficam assim, elas passam ali cegas. Nós somos tão egoístas, que nós deixamos de levar o amor para as pessoas, o amor à igreja. A parábola das 10 virgens, a importância de estarmos com as nossas lâmpadas cheias nesses últimos dias. Cheias de quê, irmãos? O azeite representa o quê? O Espírito Santo. A nossa vida deve estar cheia do Espírito Santo. O último verso para terminarmos. Devemos humilhar o nosso espírito perante Deus como nunca antes, irmãos. E prostrar junto à cruz. E Ele porá na boca uma palavra de seu louvor. Palavra de louvor ao nosso Deus. Ele nos ensinará os acordes do Cântico dos Anjos. Acordes de ações de graças ao nosso Pai Celestial. De nós mesmos, nada podemos fazer. Mas Deus deseja tocar nossos lábios com a brasa viva do altar. E quer santificar a nossa língua e santificar todo o nosso ser. Amém, irmãos? Deus deseja, irmãos, nesses últimos dias, tantos são teus afazeres, que te esqueces de Jesus. Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É
e o teu sentir. Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter, que com os ímpios perecer. É ao teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por Deus Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Senhor que está nos céus. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui está os teus filhos. Nós, como teus filhos débeis, defeituosos, impuros, indignos. Mas neste momento, Senhor, nós te pedimos que tu nos lave com o sangue do Cordeiro, para que assim possamos ser purificados, Senhor. E assim, a cada dia, nos aproximamos mais de Ti. Que a igreja de Chácara Brasil, que foi colocada neste lugar, antes de ser colocada, Senhor, Tu já tinha um plano para esse lugar. E que essa igreja, Senhor, possa ser uma luz neste lugar. Que as pessoas, ao ver essa igreja, ao entrar nesse lugar, elas possam sentir a Tua presença, Senhor. Que o homem possa sumir e que Tua glória possa ser manifesta nesse lugar. Que o Teu nome, Senhor, sempre seja honrado. E que cada membro que está aqui, os que vieram na frente e os que não vieram, que possamos juntos entender que só podemos obter a salvação em Teu nome. Que só podemos brilhar através do Teu nome. Mas que nessa manhã, Senhor, nós te pedimos nesse santo dia, que Teu Espírito possa se fazer presente em nosso meio neste momento. Vivemos momentos difíceis, solenes, momentos decisivos. Nós não te pedimos, Senhor, que nos tire desse mundo, mas que nos dê força, Senhor, para suportar as provações deste mundo. E que possamos ser luz nesse mundo de trevas. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus te pedimos. E já te agradecemos.